Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você faz parte dessa história. Convido você aí para participar conosco também das nossas redes sociais. Se você ainda, filho de Deus, ainda não segue o nosso canal, vai lá no YouTube, @paulistaleste. E se você pensar assim, pastor, eu não gosto do YouTube, eu quero ver outra rede social, Instagram, vai lá, mips.apl, e todo o conteúdo da nossa amada Escola Sabatina vai estar disponível para você, tá bom? Não fique de fora das nossas redes sociais. Você tem que ir lá nos seguir, participar conosco, mandar as suas opiniões, que nós estamos aqui abertos para poder receber qualquer tipo de notícia, para podermos melhorar a cada dia mais o nosso quadro, tá bom? Queridos, a nossa lição desse trimestre está sendo magnífica. A Carta aos Efésios. Se você não tem que baixar o aplicativo Escola Sabatina, que você vai poder ter todo esse conteúdo aqui de uma forma gratuita para você, tá bom? Busque, vai lá. Você vai conseguir ver isso daqui de uma forma ampla, você vai conseguir ver as lições anteriores, todas as que estão já traduzidas em português, vai estar à sua disposição de uma forma gratuita. E para falar dessa lição aqui poderosa, eu tenho alguns amigos aqui em especial. Eu quero aqui chamar para vocês o pastor Moacir Biavati, pastor da igreja de Vila Matilde. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Manda um abraço aí para os seus queridos, para sua família, para a tua igreja amada que te assiste nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade, pastor Leonardo, estar entre os amigos aqui, e quero mandar um abraço para minha família, né, minha esposa, meus filhos, que me acompanham nesse ministério e com certeza, né, tem feito a diferença na minha vida. Então, meu muito obrigado a eles e um abraço também à igreja que a gente cuida ali e pastoreia. Opa, temos aqui também o pastor Yuri Prada, nosso pastor de nossos irmãos da ala hispana da Associação Paulista Leste. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. Obrigado, pastor Leonardo, pelo convite, por estar aqui nesta lição. Um privilégio poder falar um pouquinho a respeito da carta aos Efésios, nessa carta de Paulo tão maravilhosa. E um abraço também para a igreja, para a comunidade hispana, para a família também. Obrigado pelo convite. E temos aqui também nosso amigo, nosso querido Rodrigo Caparica. Muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém, pastor. Obrigado pelo convite, pela terceiro estudo, né, na sequência que nós estamos aqui juntos, e está sendo para mim muito bom, porque eu estou aprendendo muito com vocês. E eu quero mandar um abraço aí para os meus irmãos da igreja da Cidade Líder mais uma vez, para minha família, para os meus tios lá que estão assistindo, e que Deus possa nos abençoar nesse estudo, pastor. Amém. Vamos começar o nosso estudo aqui com uma oração? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a bênção de Deus nesse momento. Amado Deus, te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos e pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos abrir a tua palavra nesse momento. Nos ilumine, Senhor, com o poder dos altos céus, para que possamos transmitir a mensagem que o Senhor deseja ao coração daquele que necessita. Conceda-nos a tua graça e tua paz. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui na lição 8, a lição que fala sobre vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. O verso para memorizar, Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24 diz: quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui a lição dessa semana vem falando sobre uma nova vida, um recomeço, esquecermos o velho homem e deixarmos que um novo homem nasça dentro de nós através pelo poder da palavra. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de pecar. Não.
Algumas pessoas acreditam na impecabilidade após o batismo. E nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, que a vida de um cristão, ela não zera a respeito sobre após o batismo. Por isso que é importante nós entendermos que precisamos ter uma caminhada com Cristo. É uma vida de santificação, dia após dia. E como que nós podemos fazer com que esse velho homem não renasça no amanhã da nossa vida? Posso começar a falar aqui? A lição, ela traz aqui uma história no começo, bem na lição de sábado, uma história de um rapaz de rua, né, que vivia na rua e tava com uma aparência de morador de rua, barba grande, cabelo grande, pele maltratada, sujo e tal. E alguém foi lá e falou assim: senta aqui que eu vou cuidar de você. E aí fez a barba, cortou, tal. Quando ele se olhou no espelho, falou assim: nossa, outra pessoa, se emocionou, parecia que tinha rejuvenescido vários anos e era outro ser. É exatamente assim que Jesus faz conosco. Nos tira desse mundo de rua, tira essa imagem estragada que a gente tem por conta do pecado. Porém que assim, ó, se esse rapaz que fez todo esse trabalho aqui de tirar a barba, acertar a barba, cortar o cabelo, daqui 1 mês, 2, não voltar pra fazer de novo, o que vai acontecer com ele? Vai estar barbudo, cabeludo, se ele não manter o banho vai estar sujo de novo, se ele não lavar a roupa vai estar com a roupa estragada de novo. É assim com a gente em relação a Jesus também. Então, se eu não estou ligado à fonte de quem me fornece essa transformação, a chance de eu voltar ao que era antes é muito grande. Vai acontecer de novo, porque não é milagre, claro que é sobrenatural isso, é Deus fazendo por nós, mas se não tiver uma atitude de eu procurar esse Deus que transforma, não adianta, é igual o rapaz aqui, se ele não procurar quem corta a barba dele, quem corta o cabelo dele, quem o ajuda a ter uma roupa limpa e tal, não vai conseguir, vai voltar ao que era antes. E assim com a vida nossa também, a gente tem que procurar estar num processo de ser moldado em Cristo. Na verdade é ser moldado por Cristo, é permitir. Então tá bom, senhor, eu vou sentar aqui na sua cadeira de salão, faz o que você quiser comigo e me deixa aqui com uma outra imagem. Me rejuvenesce no Evangelho. Né? Exato. Ou seja, é uma transformação que existe exterior, ok, mas ela é também uma transformação mental, né? Exato. Então a pessoa tem que entender que ela precisa todos os dias voltar a Cristo para que seja renovado dia após dia e então ela permaneça neste caminho, neste ciclo por toda a vida, né? Por toda a vida. É importante, né, a gente pensar que qualquer pessoa que entender o chamado de Deus para a vida, ela vai ser uma nova criatura em Cristo. E uma coisa importante, às vezes a gente percebe que nós somos muito limitados, né, por aquilo que nós estamos vivendo e emocionalmente falando e as respostas que nós damos quando somos confrontados. Quando você passa por determinados apertos na vida, que você vai mostrar de fato se você foi um salvo em Cristo, se você foi convertido de verdade. Porque o Evangelho, ele tem muito isso, né? Às vezes você até coloca uma roupa bonita por fora, tudo, mas você ainda não experimentou isso de fato dentro, né? Pode notar que qualquer pessoa que começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, ela começa já a ser uma pessoa melhor, ela já demonstra até uma nova aparência. E esses aspectos que você colocou, né, Rodrigo, de alguém que foi lá e fez todo esse processo. Então, o Evangelho, ele tem um fator, sim, de mudança de comportamento, ele vai mudar o nosso jeito de ser, as nossas respostas, as nossas expectativas com relação à vida e com relação às pessoas. E quando nós vamos aprofundando isso, nós vamos, que nem na lição de domingo, o espiral descendente do pecado, Paulo ele começa a fazer agora uma exortação e um pedido às pessoas para mudarem o seu estilo de vida, mas focando na unidade em Cristo. Tirando a depravação, tirando a questão do pecado, os pecados acariciados, enraizados no coração. Porque assim, quando nós falamos de pecado, nós sempre pensamos muito nas coisas que causam um estrondo no ouvido das pessoas. Nos grandes pecados, o que pode sair numa mídia, o que pode soar mal. Mas o grande problema do pecado não é os grandes, é os pequenininhos. É aqueles que já fazem parte do nosso cotidiano, que às vezes já se fazem parte do nosso caráter. Que aquilo que era errado já não é mais. Que eu não vejo tão mais errado assim. Mas por que fazer isso? Por que fazer aquilo outro? Não, mas eu acho que não é mais assim.
E essa tendência de querer, às vezes, levar isso como algo relativo, começou a preocupar Paulo. Porque, como havia-se muitos gentios se convertendo, muitas coisas de fora estavam sendo agora adentradas dentro do cristianismo. E Paulo ele começa a falar sobre a inutilidade da fé. Como que nós podemos trazer um alerta para os nossos queridos, nossos irmãos que estão nos assistindo, a respeito sobre como que Paulo, nós precisamos contrastar nosso estilo de vida pessoal, mas sem desligar ele da nossa vida espiritual. Paulo fala aqui muito sobre comportamento, né? Tem até uma parte aqui da lição que diz aqui, ó, Paulo não estava preocupado apenas com os pecados ou comportamentos específicos, mas com o padrão de comportamento que eles exibiam. E esse padrão de comportamento, ele em qualquer setor, ele vem com base em hábitos. E hábito é uma ferramenta que o cérebro tem para nos livrar de algo que no início nós não gostamos de fazer. Por exemplo, eu não tenho o hábito de correr. Então eu não gosto de correr. Eu vou correr, vou ter dor, vou ter mal-estar, vou cansar. Aí o que o cérebro começa a fazer comigo? Conforme eu vou repetindo aquilo, ele vai tornando aquilo um hábito para aquilo se tornar um pouco mais confortável para mim, mesmo que eu não consiga ainda atingir o objetivo. Então, quando há um confronto físico ou mental, o cérebro começa a criar aquilo como um hábito, quando você tem uma repetição. E aí ele vai tornando um hábito, até a hora que você não sente mais, sente que aquilo faz parte de você mesmo. O pecado é a mesma coisa. Quando você tem um hábito no pecado, no começo ele pode até incomodar. Não, Deus não gosta disso, o Espírito Santo tá lá, olha, para com isso. O irmão chega, isso aí não é legal, tal, e aquilo vai incomodando. Mas conforme você vai praticando, o que o cérebro olha pra você? Você não pode viver nesse desconforto o tempo todo. Então, como você pratica isso sempre, eu vou tornar isso pra você um hábito. Virou hábito, vira comportamento. E aí transforma o comportamento humano. E aí você não vai, você acaba fazendo aquilo, como a própria palavra diz, habitualmente, de forma natural, você acaba fazendo isso. E é isso que Paulo está dizendo para eles. O que você faz naturalmente na vida, para de fazer, que não é isso que Deus quer. Transforma. Mude seus hábitos e comportamentos para o que Deus está te pedindo. É difícil? É, mas é isso que precisa ser feito. E muitos de nós não entendemos isso, né? Acho que Deus aceita você de qualquer forma. E tem uma grande diferença em receber e aceitar, né? Deus te recebe de qualquer forma. Jesus te recebe de braços abertos. Mas como nós falamos na última lição, se você não acompanhou, vai lá depois no último podcast nosso, a gente fala sobre essa transformação que Jesus traz na vida das pessoas. Então se você tem contato com Jesus, tem que ter transformação, né? Então ele te recebe do jeito que você é, mas ele aceita a sua transformação para que nós sejamos moldados, que é o que a lição traz aqui, moldados ao modo de Cristo. Revestido de uma nova natureza. Exato. Né? Então, essa mudança de comportamental, essa mudança mental, você passa a ser revestido de uma nova natureza. E viver não só nessa legalidade, né, das coisas. Eu acredito que nós podemos viver uma vida mais rica na presença do Senhor quando você entende que Deus, Ele não vai colocar um limite para você ser uma pessoa boa. E a nossa vida, ela não deveria ter esse tipo de comparação. Você deveria estar olhando sempre como é que eu fui ontem, como é que eu estou sendo hoje, como é que eu quero ser amanhã. Então, nos processos do reino de Deus, não deveria haver acomodação nos processos para nós sempre estarmos buscando esse crescimento em Cristo, nessa experiência que a gente vai vivendo, abandonando o pecado para viver uma vida de pureza na presença do Senhor. E é onde que nós entramos no contexto de segunda, que fala de uma mudança dramática, de mudança de roupa, né? Deixar o velho homem e viver uma nova vida. E Paulo ele defende ainda a adoção de uma vida moldada em Cristo, segundo ele, é a verdade que nós devemos viver em Jesus. Mas alguns querem viver a própria verdade, achando que não, eu estou em Jesus, mas Jesus ele está em mim, mas o meu querer tem que estar acima de tudo. Tem pessoas que não querem aceitar que Cristo ele precisa fazer parte de todas as tomadas de decisão da vida. E isso é um fator predominante para uma vida de um cristão. Ele ser submisso, de acordo com como nós estudamos na primeira lição, a lição 6, na verdade, fala que Paulo ele era um prisioneiro de Cristo.
E quando nós somos prisioneiros, nós somos servos. Quando você é servo, você tem um senhor a que você deve prestar contas. E você recebe as ordens desse senhor. E depois Paulo ele fala lá em 1 Coríntios que ele é escravo de Cristo. Não é mais prisioneiro, agora é um escravo. Mas ele diz, é melhor você ser escravo em Cristo, porque você tem liberdade, do que você ser escravo de Satanás e ser agora detido por toda uma eternidade. Como que a gente pode entrar nesse contexto importantíssimo para as pessoas que nós precisamos abrir uma nova vida, mas com orientação pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus? Tem gente que vem para a igreja, mas o camarada não abandona o mundo. Ele quer aproveitar o mundo e ele quer estar bem na igreja. Então, Paulo ele pontua esse momento quando você abandona essa antiga vida para você viver um novo projeto, né? Então, eu acredito que você seria uma pessoa muito infeliz, né? Se você quisesse colocar um pé no mundo e outro pé na igreja, claro, numa visão assim, não é uma visão literal de tudo, mas para você entender que os processos do reino de Deus, na medida que nós vamos interagindo e permitindo que o Espírito Santo vá fazendo a obra, nós vamos vivendo uma experiência muito mais efetiva nos processos de mudança de comportamento, abandonando aquelas questões que às vezes você fica pensando assim, a pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né, no ministério: pastor, isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Você está sempre medindo até onde você pode ir nos processos. É ruim você ir em tal lugar, é uma situação. Então, na medida que você vai entendendo esse processo, né, da mudança de roupa e a mudança de atitude, você vai vivendo de uma maneira mais leve, num resultado muito mais satisfatório. E é interessante porque nos dias de Paulo, né, a lição trabalha aqui a ideia do contexto da época e fala que trocar um conjunto de roupa por outro era algo incomum e improvável. Então, quando alguém trocava ali uma roupa, era notado por todos, era algo notório, né? E ele está trazendo a ideia de que a troca aqui, na verdade, então é deixar a velha vida e viver uma nova vida em Cristo. Então, trocar essa roupagem, trocar essa roupa aqui, é a ideia de abandonar o pecado e viver algo novo, algo em Cristo. E ele trabalha aqui, a lição diz, né? Paulo imaginava que a mudança de vida seria tão perceptível quanto o ato de trocar um conjunto de roupa por outro no contexto do primeiro século. Então as pessoas notavam, era notório, né? Olha, é uma nova criatura. O Rodrigo agora não é mais o mesmo, porque alguma coisa aconteceu. É como quando alguém chega a você e não te conhece e fala assim, nossa, existe algo diferente aí e quer saber mais sobre você, mas não sabe o porquê. Você parece ser uma pessoa diferente, trata bem aí as pessoas e tal. Então, é exatamente isso. É você deixar a velha vida e viver uma nova vida com o propósito de servir as pessoas. Às vezes eu como trabalhei muito tempo com muita gente que não tem uma religião, não tem uma doutrina, e aí as pessoas, às vezes você começa a conversar, então, mas aí tem que ser uma mudança gradativa, né? Vamos devagarzinho, para aqui, para aquilo ali, tal. Não tá aqui. É uma mudança do dia pra noite. Você tira uma roupa. É brusca. É brusca. Você troca a roupa inteira. Não tem... E lá, aqui o texto, pegando o seu gancho aí, pastor, lá fala que eles tinham só duas peças. Uma por baixo, que é a roupa íntima, e uma por cima. Então não tinha como trocar só a camiseta, depois só a calça. Não, quando ele fala que é trocar de roupa, era trocar de uma vez. Era tirar tudo e pôr uma nova inteira. Né? E às vezes a gente tem uma tendência de ficar meio que maleável. Vamos aqui, ajustando aqui, a gente acerta ali e tal, pra ir gradativamente chegando lá onde quer. Hoje não. troca a camiseta, amanhã troca a calça. Não, era tudo. Tudo de uma vez, porque a mudança como o pastor Leonardo falou, é brusca, é radical, é da água pro vinho mesmo, do vinho pra água, é mudança total, né? E aonde nós entramos na parte de terça-feira aqui, que eu acho o discurso cheio de graça que edifica a unidade, Paulo, ele ordenou, aqui em Efésios capítulo 4, verso 29, ele diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos outros que os ouvem. Ele é duro aqui, nessas palavras, porque ele começa a falar assim, a respeito sobre como é destrutivo uma imagem mal apresentada.
como isso atrapalha a pregação da mensagem. É onde você vê as rotulações da década de 90 para cá, que foi um boom no mundo evangélico, aonde se tornar evangélico era a moda da vez. Você via cantores sertanejos, cantores de outras ramificações, quando estavam em baixa, mas não, agora eu vou virar cantor evangélico. Agora eu vou ser crente. Mas Paulo ele começa a falar a respeito assim, não é só um estilo de vida, é tudo. Você vai se despir de tudo que você tem e vai ser revestido agora da roupa de Cristo. Então, as tuas palavras não são mais as suas, não são suas mais. Agora imagine, não use nenhuma palavra torpe. A gente brinca às vezes, gasta conversa com tanta coisa desnecessária. Fala o que não deve, fala pelos cotovelos. E Paulo ele continua ainda enfatizando essa questão. E quando eu vou para o livro Primeiros Escritos, Ellen White, quando ela tem aquela visão sobre a ponte, que as pessoas vão largando as bagagens, Ellen White diz, eu não lembro a página agora, mas quando Jesus estivesse próximo de voltar, os vivos, salvos do dia da sua volta, teriam pouquíssimas coisas para mudar em seu caráter em semelhança a Jesus. Aí eu quero fazer uma pergunta que é para mim e para você que está aí em casa, para todos nós. Nós falamos tanto para Jesus voltar. Se Jesus voltasse, como que está o meu e o seu caráter? Falta muito ou falta pouco? Teríamos pouquíssimas coisas para mudar em semelhança a Cristo. E Paulo, por isso que ele enfatiza a graça, a mudança, aonde você tem que entender, edificar, você tem que entrar dentro do contexto da unidade, porque Cristo ele deu tudo de si pela igreja. E às vezes no primeiro pretexto nós largamos de mão a igreja. Exato. Desculpa, senhor, pode falar. Pode falar. E é interessante aqui que a Bíblia ele sai de uma visão não roube, não mate, não minta, e ele vai para uma situação que às vezes, mas eu só falei isso, eu só disse isso. Não saia nenhuma palavra torpe de vossa boca. E a gente percebe, né, quanto estrago, e aí você vê outros autores bíblicos falando sobre a questão da língua, né? Quanta divisão cria na igreja, quanta situação, quanta bobagem é dita, e às vezes que compromete até a vida das pessoas, né? Então, palavra torpe aqui pode ser tudo isso, pode ser aquelas piadas que você está contando que não vai atingir ninguém, que você está gastando as suas palavras ali, mas palavra torpe também você pode falar coisas que não tem nenhuma veracidade, que não tem nenhum... E às vezes, quando são ditas algumas coisas, as pessoas não analisaram profundamente aquelas informações e aquilo já criou um estrago e uma ruptura. Eu acredito que pode, não sei se eu estou certo, eu acho que também nós deveríamos tomar cuidado com essas questões. Era mais ou menos isso que eu ia dizer, pastor, porque assim, ó, o que as pessoas dizem em relação a isso, né, aí fora, no mundo afora, dizem assim, não, mas o que eu falo, ou o que eu visto, por exemplo, não me define para mim. E realmente não define mesmo. Para você, não, você sabe quem é você sabe em quem você crê. Não, mano, isso não define em quem eu creio. Para você, não mesmo. Mas o pastor falou uma coisa muito importante aqui. Nós representamos a Cristo. Na união, estamos unidos aqui numa unidade no corpo de Cristo. Então o que eu falo, a forma como eu me comporto e como eu me visto, por exemplo, não me define para mim mesmo. Mas eu faço com que você, que está me vendo, convivendo comigo, crie uma definição do que eu te apresento sobre mim. Então, se eu te apresento um comportamento que não condiz com Jesus, cadê a unidade aí? Porque na hora que eu for falar para você desse Jesus, eu falo assim, mas peraí, não é isso que eu vejo em você. Então, eu não estou me definindo para mim, eu estou dando como você vai me definir. Então, como eu me comporto bem, quando eu não falo palavras torpes, quando eu me visto de acordo com o que Deus quer, quando eu vou nos lugares onde Deus pede para eu ir, deixo de ir nos outros que Deus não quer que eu vá, por amor a Deus. Até às vezes não faz muito sentido para mim ainda, porque eu sinto falta. Puxa, eu tinha esse comportamento, eu fazia isso, mas me faz falta. Mas quando eu coloco o amor de Cristo acima de todas as coisas,
Então eu faço as coisas para que as pessoas possam ver quem em mim? Ver a Cristo. Na minha fala, no meu comportamento, na minha vestimenta, onde eu caminho, onde eu estou, onde eu frequento. Então as pessoas precisam ver a Cristo em mim. Então eu crio uma atmosfera em mim mesmo, para quando a pessoa olhar e falar assim, estou vendo a Cristo nele. Né? Então por isso que o comportamento, que o falar, e ele, como o pastor Leonardo disse, Paulo é duro aqui, ele é firme, porque é exatamente assim. Porque é a imagem que eu estou passando desse Jesus para as outras pessoas. Jesus falaria palavrão, falaria coisas que não deveriam, contaria essas piadas que o pastor Moacir trouxe para nós agora. É esse o pensamento, né? Onde eu estou moldando o meu caráter? É através de como eu me apresento para as pessoas. Ou seja, fale algo que é melhor que o silêncio. Às vezes é melhor ficar quieto do que, Exatamente. como o pastor Leonardo enfatizou bem aí, palavras torpes, né? E é onde nós entramos aqui na parte de quarta-feira, o Espírito Santo na vida do crente, que Paulo agora ele começa a mencionar, ele faz uma citação de Isaías 63, né? 10. Apesar disso, eles se revoltaram-me e entristeceram o seu espírito. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Aqui Paulo ele começa a falar a respeito sobre os pecados da fala. E Paulo ele exorta a respeito sobre que o Espírito Santo deveria fazer a diferença na vida dos crentes. E nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos a respeito sobre o pecado do Espírito contra o Espírito Santo, o que é isso, ou a relação do Espírito Santo com o crente numa vida, uma pessoa que é mais frágil espiritualmente ou não. Porque algumas pessoas gostam de rotular para falar assim, olha, se você está pecando é porque você não está no Espírito. Não, você está assim porque você não está agradando o Espírito Santo, porque você não recebeu o Espírito Santo. As pessoas têm uma deturpação a respeito sobre o que é viver no Espírito muito grande. Como que a gente pode trazer uma luz bem, bem, bem clara aqui para os nossos amigos do que é você viver, receber o Espírito Santo e viver o Espírito na tua vida como crente? Pastor, o livro de Efésios, que é o texto aqui do dia de quarta-feira, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então, nós cremos que o Espírito, a Bíblia diz isso, né? Que o Espírito Santo ele habita. Na lição anterior, inclusive, o Rodrigo aqui enfatizou essa questão, né, de habitar. O Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós. Então, eu sou a igreja. Eu sou membro da igreja. Eu sou parte deste corpo aí, que é a igreja. Se eu sou membro da igreja, e se o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, está habitando em mim e ele quer me usar, então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras. Eu tenho que tomar cuidado, não só com as palavras, mas com aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo, tudo. As minhas atitudes, o meu comportamento, como foi dito aqui há pouco. Então, todas as palavras que nós proferimos, o Espírito Santo ele pode se entristecer ou ele pode estar feliz. É como nós aqui, se eu falar bem do pastor Moacir Biavati, ele vai estar feliz. Mas se eu falar mal dele, ele não vai ficar feliz com isso. Ele não vai ficar feliz. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. Se eu estou falando algo que é benéfico para a igreja, para a sociedade, para as pessoas, ele vai ficar feliz. Se eu falo algo que é negativo, que não é palavras boas de serem ditas, ele vai se entristecer. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que o Espírito Santo ele não se entristeça a tal ponto de ele se retirar de nós, que é o limite. É interessante que você está falando de uma coisa assim que muitas vezes nós estamos medindo, né? Não, eu só falei, eu só fiz isso, eu só pensei. Vejam, nós precisamos entender que o pecado contra o Espírito Santo, são atos e atitudes que nós vamos adotando na nossa vida e anteriormente, o Rodrigo ele colocou um pouquinho sobre essa questão de mudança de comportamento, de hábitos, que Paulo, ele trata muito sobre isso. Ele vai assim, em cada carta, ele vai tocando nas feridas, ele vai colocando o dedo em mudanças e aspectos que a igreja precisava mudar. Então, muitas vezes nós não temos noção que a vida que a gente está vivendo vai nos levar ou para o fracasso ou para a vitória, entende? Então, no processo do pecado contra o Espírito Santo, quando você está rejeitando as instruções de Deus sobre a tua vida e você continua vivendo como se aquilo não tivesse nenhuma importância.
Então, é a atenção que nós damos, a forma como a gente vai entendendo essa evolução, né, das mudanças que a gente vai precisar fazer em toda a nossa jornada cristã. E nessa linha do que falar, né, nessa relação com o Espírito Santo, aqui a lição também traz um outro ponto, que é o como nós usamos esse dom da palavra, o dom do Espírito, para atrair ou para afastar pessoas, né? A lição está até dizendo aqui, ó, a relação do Espírito com o crente não é frágil, mas durável. Quando os crentes desconsideram a presença do Espírito neles e transformam o dom da fala em arma, não é dito que o Espírito deixa os crentes, mas que ele se entristece. Sua intenção é permanecer com eles, identificando-os como propriedade de Deus e protegendo-os até o retorno de Cristo. Mas o que assim, muita gente usa o que Deus nos ensinou para diminuir outros que não creem na mesma coisa, né? E aí usa como arma. E isso afasta de Deus. Quantas gente já viu assim, ó, eu já ouvi assim, você é crente? Ah, então você não dá para conviver com você que você é crente. Porque você é intolerante, não sei o que, tal. Por que isso se tornou uma realidade? Porque as pessoas estavam usando a palavra de Deus como arma para ferir o outro e apontar o problema. E não em trazer uma solução para ele, para mudança de vida e pregar esse amor, né? Que é que o texto de Paulo tá trazendo aqui. Nós devemos falar sobre o ministério da divindade. Ó, aqui embaixo a lição fala mais. Ó. Devemos ter cuidado ao falar sobre o ministério da divindade. O Espírito é ao mesmo tempo um com o Pai, com o Filho e distinto deles. Então, assim, se o Espírito trabalha em nós, ele tem o mesmo poder que o Pai. Né? E esse dom do Espírito em falar, ele precisa ser usado de uma forma correta. E aonde nós chegamos aqui na parte final da nossa lição, que é a parte de quinta-feira, que eu achei maravilhosa. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. É uma martelada no dedo. Que Paulo ele começa a falar assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como todos de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Paulo ele apresenta agora um perdão vertical entre Deus e o ser humano, mas ele apresenta um modelo de perdão horizontal entre eu e meu próximo. Tem gente que pensa que isso não tem nada a ver. A oração do Pai Nosso, ela já nos ensina: perdoa-nos assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, nós pedimos o perdão a Deus assim como nós já deveríamos ter transmitido o perdão para o nosso próximo. E as pessoas não param para pensar nisso. Ah, não, tem pessoas que ficam se amargurando. Por isso que o tema da lição fala bondade, não amargura. Amargura é você tomar veneno esperando para que a outra pessoa morra. É só você que se envenena nessa história. Às vezes nós estamos falando para alguém aqui que está com um problema com o seu passado, com um problema com o esposo, com a esposa, com o filho, com o parente, com o amigo, com o vizinho. Presta atenção nisso que nós estamos falando. Um bom cristão, ele tem que ter uma vida de perdão. Ele tem que saber que ele é pecador, ele recebe o perdão de Deus e ele transmite esse perdão. Qual mensagem que nós podemos deixar de uma forma final aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, Pastor Biavati? É interessante que aqui a Bíblia fala de gritaria e de blasfêmia. E às vezes tem algumas pessoas, e você que está me ouvindo agora, você já deve ter ouvido também isso que eu vou dizer aqui. Pessoas que dizem assim, não, mas eu sou assim. Eu não tenho como mudar o meu tom da voz, eu não tenho como mudar o meu jeito de ser. As pessoas têm que me aceitar. E isso às vezes no contexto até familiar. Às vezes você, no seu relacionamento com a sua esposa, na sua vida. Então, vai culminar a mudança de comportamento, ela vai culminar na melhoria dos nossos relacionamentos, em aspectos tão importantes da nossa vida, que a gente vai vivendo uma vida muito mais leve e as pessoas vão ter prazer em conviver conosco e nós vamos nos tornando cada dia mais agradáveis e vivendo numa forma assim que a gente vai também fazendo seguidores para o reino de Deus e tudo que nós vamos vivendo é para a glória e honra ao nome de Cristo Jesus. Ou seja, pastor Biavati, como estava dizendo, né, tem pessoas que dizem, eu sou assim, não tem como mudar. A lição ela é bem clara dizendo o seguinte: o discurso do mal
lá no último parágrafo. O discurso do mal, porém, mais do que suprimido, deve ser substituído. Então nós devemos substituir. Se eu sei que as minhas palavras, as minhas atitudes, elas estão gerando algo negativo na vida de alguém, nós devemos substituir. Devemos entender que isso está errado e que não deve ser mantido dessa forma, né? Eu me lembro uma vez quando eu estava com um jovem lá na comunidade hispana, Isaac, um abraço para Isaac. Hoje ele é estudante de teologia, uma bênção. Ele era líder de um grupo de jovens que a gente chama de Caleb na igreja, que é um movimento missionário da igreja. E aí eu pedi para ele fazer um programa lá, um calendário com as atividades, mas quando ele me apresentou aquele calendário, eu estava chocando com algumas outras datas, eu pedi para ele alterar algumas coisas e tal, enfim. E aí ele falou que não ia alterar e tal, que não tinha como alterar. Eu falei, preciso que você altere e tal. E aí ele falou assim para mim, ele falou, olha, você me deu autonomia para poder fazer o calendário, agora você está pedindo para mudar tudo. E eu percebi que de alguma maneira ele estava sendo assim, estava ditando o que ele deveria fazer. Mas eu tinha dado autonomia para ele fazer aquilo. Aí depois eu repensei, liguei para ele, nunca me esqueço daquilo. Liguei para ele e falei, Isaac, você está certo, eu estou errado, me perdoe. Ele começou a chorar no telefone. Começou a chorar, ele falou, pastor, eu estava já disposto a entregar essa minha função e, enfim. E hoje ele me fala que aquela atitude foi uma das atitudes na qual ele tomou a decisão de ser um pastor, de estudar teologia e ser um pastor. Porque ele falou, nós temos que, quando necessário, pedir o perdão também. Então, trocar aquele discurso, eu sou isso, eu sou aquilo, e falar com as pessoas como se nós estivéssemos... Não, se for necessário, substituir aquele discurso, porque devemos entender que por trás ali do Leonardo existe uma pessoa, é um ser humano ali que Cristo morreu por ele, e que nós devemos falar com amor, com carinho. Se existe algo que necessita ser mudado, tem que ser apresentado com amor, com carinho e com base na palavra de Deus. No estudo adicional aqui de sexta-feira, tem um texto de Ellen White que diz assim, que sua conversa seja de tal natureza que você não tenha necessidade de arrependimento. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar seu irmão na fé mais santa. É esse o trabalho. Pra gente entender, igual na outra lição lá atrás, que nós falamos sobre não ter elogio, e aí você medir se você está indo no caminho certo. Aqui, para medir se a gente está indo no caminho certo, no caminho que Deus pediu para nós aqui, o índice de arrependimento que eu ando tendo com as minhas conversas com as pessoas, ou de aborrecimento das pessoas que se conectam comigo, vai me dizer isso. Se há um índice baixo de arrependimento e um índice baixo de gente aborrecida, é porque eu estou fazendo no caminho certo. Estou tratando as pessoas com amor, estou sendo cortês com elas, não estou tendo a necessidade de ter dificuldades com elas, não estou tendo conflitos com as pessoas que estão ao redor. Agora, se toda hora eu tenho que ficar pedindo perdendo desculpa, toda hora tem alguém bravo comigo, alguém aborrecido comigo, alguém irritado comigo, eu vou ter uma dificuldade de fazer o que Deus quer que eu faça, né? Então a gente precisa trabalhar aqui com base no amor de Cristo e medindo isso na nossa vida diariamente. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais um podcast. Agradeço a você por estar aqui conosco, agradeço aqui aos nossos amigos por passarem 3 semanas aqui conosco, falando um pouquinho sobre a graça desse Deus maravilhoso. Vamos terminar com uma oração? Pastor Biavati, pode orar por nós? Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvamos a Ti, porque terminamos mais esse estudo e a nossa vontade é viver de uma maneira diferente, para que o Evangelho possa fazer sentido na nossa vida e nós possamos demonstrar ao mundo que o Senhor mudou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver. Dê-nos poder para fazer a Tua vontade. Abençoe cada um individualmente nas suas batalhas e que um dia todos juntos possamos estar no Teu reino. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Próxima semana teremos novos participantes. Não perca, tá bom? Se você ainda não tem a lição desse trimestre, mande uma mensagem, vamos tentar ver uma forma como nós podemos te abençoar. E não fique de fora do estudo dessa lição. Busque, entenda o que Paulo quer dizer a você, quer dizer a mim.
Porque a mensagem central de tudo isso é a pessoa de Jesus e a unidade no corpo em Cristo. Que você possa estar unido a Jesus constantemente na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus, nos siga nas nossas redes sociais, pelo YouTube, @paulistaleste, e pelo Instagram, mips.apl. Até a próxima semana, se Deus quiser.